A paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical. Hoje trataremos um tema muito caro para nós. O tema que fala sobre a família. Família, uma instituição divina. Ou seja, a lição de hoje é uma lição que Deus coloca no nosso coração. Como é tratado por Ele a família? Como é entendido por Deus e quais os motivos que estavam no coração de Deus para instituir a família? Por que o homem vive em família e qual a importância dessa família para o desenvolvimento do homem e para o crescimento dele em perfeição como Deus espera que seja? O textuário da lição está registrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A verdade prática nos traz a ideia de que a família é a única instituição criada por Deus antes do pecado entrar na terra. Leitura bíblica em classe, acompanha juntamente comigo. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, dos versículos 26 ao 28. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa e vamos acompanhar essa leitura. Gênesis, capítulo 1, versos 26 ao 28. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Que maravilha! Deus institui a família, institui o homem aqui na terra e coloca ele para habitar a terra em família. A família é a mais importante instituição criada por Deus para a formação e equilíbrio da sociedade. Então, olha só, quando Deus criou a família, Ele já criou com esse objetivo, de que o homem não vivesse uma vida desequilibrada, uma vida desregrada, e muito pelo contrário, que ele pudesse estar em família. Família como um local de proteção para ele, como um local onde ele ia gozar de paz, de tranquilidade, onde ele ia poder ser protegido por seus familiares, por seus filhos, pela sua esposa, e também dispensar a eles a devida proteção, o devido cuidado. Então, quando Deus determina a criação da família, vários motivos, vários intentos estão no coração de Deus. Mas eu posso resumir todos eles com uma palavra: cuidado. Deus teve cuidado do homem ao instituir a família para que o homem vivesse no interior desse grupo, do grupo familiar, para poder ser cuidado, nutrido, abastecido de amor, abastecido de zelo, de tudo aquilo que alguém precisa para poder enfrentar o dia a dia. De tudo aquilo que eu e você precisamos para poder irmos até o nosso trabalho e ali enfrentarmos tudo que o mundo coloca em nossa frente. A família, ela funciona como um verdadeiro porto seguro. É o local onde o homem, a mulher são bombardeados todos os dias, lá fora no mundo, de várias informações, de vários valores invertidos, mas quando ele chega lá no seio da sua família, lá ele está protegido. E é por isso que a nossa casa deve ser uma casa de bênção, uma casa protegida por Deus, uma casa onde nós nos reunimos para ler a palavra, para cantar hinos ao Senhor, para estar ali em oração também em família. É o local onde nós nos cercamos da presença de Deus. E ali a graça dele também impera. A graça que nos renova a cada dia. A graça que nos traz força para sobreviver às dificuldades do dia a dia.
se você não abastecer a sua família das coisas de Deus, se a sua família não for diariamente nutrida do que vem dos céus, você com certeza cairá quando enfrentar o dia a dia lá fora. E quando Deus instituiu a família, quando nós fomos estudar a origem, inicialmente Deus coloca Adão no jardim do Éden. Após toda a criação, após os animais já estarem ali, as ervas, os vegetais, as árvores frutíferas, outras não. E quando Deus coloca ali Adão, coloca para que ele vivesse em harmonia com aquele local. Ou seja, para que ele pudesse habitar naquele local. Mas logo após Deus percebe que não era bom que Adão estivesse só. E Deus coloca Eva ao lado de Adão. Deus forma ali a primeira família. E olha só, é uma unidade social mais antiga criada por Deus. E Deus cria essa unidade social com uma funcionalidade, a de servir de base da sociedade. Ou seja, a família, na verdade, é um alicerce que Deus criou para que a sociedade pudesse se sustentar mais tarde. Meu irmão e minha irmã, o inimigo de nossas almas, ele tenta destruir o mundo. O mundo jaz no maligno, mas ele tenta o tempo todo destruir as pessoas, destruir as coisas boas que Deus fez. Mas o principal intento no coração do inimigo é bombardear todos os dias, fragilizar a família. Porque se ele destruir a família, ele está destruindo o alicerce da sociedade. Ele está destruindo a base que Deus construiu para que o mundo pudesse subsistir como grupo social. Por isso que nós temos que cuidar da nossa família. Por isso que o resumo dessa lição é que nós temos que o tempo todo zelar pela nossa família. Olhar onde eu tenho falhado lá na minha família. O que eu tenho deixado de fazer. Se eu tenho almoçado com muita pressa, se eu tenho levantado muito rápido para ir ao trabalho, se eu chego à noite muito cansado e não converso com minha esposa, com os meus filhos, eu tenho que fiscalizar a minha vida. Isso é uma autoanálise do que tem sido feito todos os dias para fortalecer a minha família lá no meu lar. O que eu tenho feito? Como eu tenho feito para interpretar o que tem acontecido, as dificuldades do dia a dia? Eu tenho buscado a Deus? Eu tenho colocado nas mãos de Deus? Ou eu penso que só eu posso resolver? Olha, meu irmão e minha irmã, a família é local de luta espiritual, é local de batalha espiritual, é local onde nós temos que adestrar nossas armas, porque quando você em família reúne e ali você lê a palavra, você compartilha o que Deus tem colocado no teu coração, aquilo ali é um treinamento para quando você estiver lá fora, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá onde o inimigo vai tentar te provar, ali você vai estar já adestrado para poder divulgar o Evangelho, para poder falar das coisas que Deus tem feito no seu coração e na sua vida. Guarde isso no seu coração. Preserve a sua família. Cultive a sua família. Esteja em família para que Deus possa fazer maravilhas tanto dentro do teu lar como fora do teu lar. E ali Deus institui a primeira família. O centro da vontade de Deus está na família. Deus determina para o homem: sejam férteis. Ou seja, Deus diz para o homem: olha, eu quero que vocês habitem a terra. Eu quero que vocês estejam na terra, dominando ela. Não é só estar na terra. Sujeitando a terra. Sujeitem a terra. Estejam aí, dominem os animais. Inicialmente Deus criou o homem com harmonia com a natureza. Ou seja, o homem ele vivia com os animais e eles eram dóceis. Não traziam nenhum tipo de situação desfavorável para o homem. Não traziam nenhum dano à integridade física do homem. Mas aí vem o que nós conhecemos como queda. Olha só, a família ela é pré-existente à queda do homem. Antes que o homem caísse, ele já estava em família. Mas aí ele cai. E a gente pode imaginar que quando o homem cai, não foi só o homem que caiu, mas sim aquele tropeço do homem no jardim do Éden se transmuta para um tropeço da própria família. A família, ela sente as consequências, ela passa a sofrer consequências da queda do homem. O homem individualmente passou a trabalhar
E o trabalho passou a ser algo custoso para o homem, trazer danos para a sua saúde, o trabalho. Olha só, antes da queda, o homem vivia em harmonia e podia também trabalhar, mas o trabalho naquele momento ali era algo aprazível para o homem, era algo muito bom para ele. E a partir da queda, o trabalho passou a ser algo penoso, passou a ser algo que traz consequências para o homem, consequências físicas principalmente. E a mulher? A mulher também teve algum tipo de consequência? A mulher sofreu algum tipo de pena ou juízo por ter caído lá no Éden? Sim. A Bíblia nos ensina que a mulher passou a ter o seu parto com dores. E as dores do parto passaram a ser dores insuportáveis para a mulher. E aquilo foi o juízo de Deus para a queda do homem. E a terra também. A terra passou a ser um local com espinhos, com abrolhos, e passou a ser um local também que deveria ser arada para poder dar o fruto da terra. Então a terra também teve consequências da queda do homem. E olha só, e a principal consequência da queda do homem não foram essas que eu falei. A principal consequência é que o homem, a partir da queda, ele não foi mais a imagem e semelhança de Deus. A espécie humana continuou sendo a imagem e semelhança de Deus, mas o homem não. O homem passou a ser apenas parecido com Deus. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 5, a genealogia de Sete, e fala lá que os descendentes de Adão não eram mais a semelhança de Deus, eram a semelhança de Adão. Ou seja, a perfeição que estava em Deus e que tinha sido transmutada para Adão, Adão perdeu quando caiu. A queda fez esse grande vale, esse grande hiato entre o homem e Deus. Um Deus perfeito passou a amar um homem que é imperfeito. Por isso que o homem deixou de receber a visita diária de Deus, porque agora o homem era o significado de pecado, falível, o significado de alguém que está no erro. Então essa foi a principal consequência da queda do homem lá no Jardim do Éden. Agora a família. Quais são as finalidades da família? Podemos refletir sobre as principais atribuições que sustentam a família. E olha só, sabe o que sustenta a nossa família? Companheirismo. É uma das principais atribuições da família. A família é o local onde você tem que exercer o companheirismo. Companheirismo entre o homem e a mulher, companheirismo entre a mulher e seu esposo, companheirismo entre a mãe e seus filhos, companheirismo entre os pais e seus filhos. Ou seja, o local onde nós devemos praticar o companheirismo, para que ele possa depois ser reproduzido lá fora, é dentro da família. É na família que eu devo ensinar para meus filhos, para as minhas filhas, as primeiras lições de companheirismo, de ajuda, de torcer pelo outro, de me sensibilizar com a dor do outro. Então, quando a minha esposa está com problemas no trabalho, eu não posso me tornar indiferente a ela. Quando eu estou com problemas lá na minha atividade profissional, a minha mulher não pode ser indiferente. Mas o mundo vai pregar algo muito diferente. O mundo vai dizer, não, cada um tem a sua carreira, cada um tem a sua vida, cada um vive de um jeito. Mas a palavra de Deus nos ensina que o companheirismo ele tem que ser ensinado lá no seio familiar. E muito mais do que isso, ele tem que ser praticado no seio familiar. Entre pai e filhos, entre esposo e esposa, entre esposa e esposo, entre filhos com os seus pais. Então, companheirismo é um dos atributos que a família tem. A família também tem um atributo muito importante que a lição nos traz hoje, que é a realização mútua. Ou seja, muitas das vezes eu não consigo realizar um objetivo meu por vários outros fatores, mas eu consigo me realizar do sucesso da minha esposa. Muitas das vezes a minha esposa não consegue um objetivo que ela lutou, que ela buscou, mas quando ela me vê alcançando, ela se sente realizada. Muitas das vezes nós, pais, não conseguimos alcançar algum patamar no trabalho, na vida acadêmica, mas quando nosso filho alcança, nós sentimos o quê? Realizados. Então a realização mútua é um dos atributos que sustentam a família. E por fim, a geração e educação dos filhos também é um atributo da família.
gerar filhos e educá-los. Gerar filhos e passar para eles as lições importantes do ser humano e as lições importantes do servo do Senhor. Como deve se comportar um servo do Senhor, qual deve ser o coração dele na hora de ofertar na casa de Deus, qual deve ser o coração dele quando ele for ofendido no trabalho, como deve ser o coração do servo de Deus quando alguém lhe trouxer uma condição desfavorável, quando alguém lhe enganar, lhe passar para trás. Ele deve ser odioso ou ele deve perdoar? Isso nós devemos ensinar em família. E você não consegue fazer algo na família e depois falar algo lá fora. Porque o seu filho, ele vai seguir o que você faz em casa. Ele não segue o que você fala lá fora. Ele segue o que você faz pelo exemplo. Pela atuação cotidiana, do dia a dia. E por fim, o último tópico da lição. Fala dos propósitos de Deus para a família. Quais são os propósitos que Deus tem para a família? Olha só, a família, na verdade, ela é o espelho da vida anterior à criação do homem. Porque antes que o homem fosse instituído, Deus estava em harmonia, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele institui a família, na verdade, Deus cria aquele grupo lá, o homem e a mulher, Deus cuidando dessa união e como resultado da união, os filhos. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, essa união, homem e mulher sendo criada, instituída por Deus, observada por Ele, zelada por Ele o tempo todo, e como consequência dessa união, gerar filhos, gerar descendentes. E esse descendente ser a herança de Deus, a herança que Deus colocou aqui na terra. E olha só, meu irmão, minha irmã, primeira coisa, um crescimento pessoal. O local da família é um local de crescimento pessoal, onde as pessoas vão crescer, onde as pessoas vão desenvolver. Na família, nosso caráter é formado e nela aprendemos a praticar virtudes como o amor, a humildade, a paciência, a bondade, a perseverança, o companheirismo, o amor fraternal, o amor com os mais necessitados, o amor com aqueles que nos são diferentes de nós, o amor com aqueles que nos odeiam, o zelo e cuidado com os mais idosos. Tudo isso é cultivado no seio familiar. Eu pergunto, o que você tem cultivado na sua família? Nós sabemos que a televisão, nós sabemos que a internet, que o mundo, ele nos ensina a ser competitivos. Você tem que competir, o homem tem que competir com a mulher tem que competir com o homem, os filhos têm que competir entre si, competir pelo amor do pai, competir pelo amor da mãe, pela atenção. Não é isso que a Bíblia nos passa. A Bíblia nos diz que a família é um local onde nós temos que formar o caráter dos nossos filhos. E esse caráter tem que ser um caráter cristão. Um caráter parecido com o caráter de Cristo. Nós temos que aperfeiçoar diariamente nosso caráter ao caráter de Cristo. Um caráter disposto a obedecer. Um caráter disposto a perdoar. Um caráter disposto a dividir. Um caráter disposto a doar. E um caráter disposto a amar. E esse amor ele tem que ser cultivado todos os dias, do seio familiar, para que os nossos filhos possam aprender a perdoar, possam aprender a suportar o diferente, a suportar aquele que lhe persegue, possam aprender a confessar quando erram, possam aprender a respeitar as autoridades, a respeitar aqueles que estão acima deles nos grupos que frequentam. É assim que Deus quer que a família seja um local de crescimento pessoal. Um local onde as pessoas crescem pessoalmente com o caráter cristão. E mais do que isso, a família tem que ser um local também de culto a Deus. Um local onde Deus é entronizado como Deus, como Senhor, como Criador, como soberano.
Faça isso, meu irmão, minha irmã. Sempre institua a sua família como um local onde Deus vai ser exaltado. E é muito comum hoje em dia as pessoas exaltarem outras pessoas. O ser humano se curvar perante de outro ser humano, chamando outro ser humano de melhor. Ele é o melhor, ele é o melhor governante, ele é o melhor pai de família, ele é o melhor patrão, ele é o melhor chefe. Meu irmão, minha irmã, a família, assim como a igreja, é local de Deus ser cultuado. É local onde Deus tem que ser entronizado como o único Senhor, Salvador de nossas almas. E por último, a família tem que ser um local que funcione como um canal de bênção para os outros. Quando a terra se encheu de violência e maldade, Deus separou uma família que teria o seu nome e andava com ele. E através dela deu à humanidade um novo começo, com a plenitude da sua bênção. Séculos depois, Deus utiliza uma outra família, chama o homem lá, Abraão, e coloca nele uma família. E diz, olha, Abraão, a partir da tua família, todas serão abençoadas na terra. Então Deus é um Deus que institui família como um local de bênção, como uma casa de bênção, como um canal de bênção, como um local de irradiar bênção para as pessoas. A família não pode ser um local de morte. A família não pode ser um local onde os sonhos são condenados. A família não pode ser um local onde os projetos chafurdam, onde eles vão para o precipício. Muito pelo contrário. A família, ela é um nascedouro. Ela é, na verdade, uma maternidade de bênçãos, onde as pessoas irão ali e se abastecerão de bênçãos, sairão de lá abastecidas de bênçãos do Senhor. E a nossa casa, ela se torna uma casa de bênção quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Quando nós passamos a crer no Senhor e tratar a nossa casa como um local de geração de bênçãos. Um local onde as bênçãos são geradas, são gestadas, onde a bênção vai estar ali, se preparando para sair para o mundo e se tornar bênção para outras pessoas. Os nossos filhos são bênçãos geradas das nossas famílias, para serem o quê? Vitoriosos, ricos, poderosos, para serem tiranos? Não, para serem bênçãos em outros locais, para ser bênção na escola, para ser bênção no trabalho, para ser bênção quando formar sua própria família, para continuar levando o que ele aprendeu lá na nossa casa, lá no nosso seio familiar. Aprendeu a respeitar, a amar, aprendeu a compartilhar, a dividir as coisas, aprendeu a estar em família e viver com o único objetivo de abençoar as pessoas. Eu quero finalizar aqui com a aplicação pessoal. A aplicação pessoal diz para nós o seguinte: a família é uma instituição divina. Façamos a nossa parte a fim de promover a edificação e o fortalecimento da mesma, para ser sempre um verdadeiro canal de bênção ao mundo. Olha só, fortalecer e edificar. São duas palavras importantíssimas para nós. Você tem fortalecido a sua família? Você tem edificado ela na rocha? Você tem tratado a sua família como uma construção que tem que ser de vez em quando reformada, revitalizada? Você tem tratado a sua família como algo que tem que ser o tempo todo tratado, zelado, com carinho? Fortalecer e edificar. Duas palavras têm que residir no nosso coração. E eu quero que você aprenda o que Deus tem falado nos nossos corações hoje. Que a sua família é local de bênção e tem que ser fortalecida todos os dias por você e edificada na rocha. Curva a sua cabeça onde você está. Eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. Deus amado, estamos aqui na Tua presença, Senhor. E queremos Te agradecer agora, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecer por esses ensinamentos, Deus. E Te pedir, ó Pai,
Visita, Senhor, neste dia nossas famílias, Pai. Visita a família de cada um que participou dessa ministração, Senhor. Visita a família do meu irmão, da minha irmã, dos nossos amigos, Pai. Visita as famílias que estão agora no momento crítico, Pai. Visita as famílias, Senhor, agora, Pai, que estão dilaceradas, Senhor, pelas agruras do dia a dia, pelas dificuldades, Pai. Dilaceradas, Senhor, pela crise econômica, Pai. Visita as famílias, Senhor, que agora estão, Senhor, sendo bombardeadas todos os dias, ó Pai. Ó Deus amado, por informações pecaminosas, Pai. Bombardeadas, Senhor amado, ó Deus amado, por informações que vêm, ó Deus, enfraquecer essa instituição. Informações que vêm, ó Pai, de alguma forma fragilizar aquele que Tu criou. Pai amado, Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a fortalecer a nossa família. Nos ajuda a edificar, Senhor, a nossa família todos os dias com a Tua palavra, Senhor. Ensinando nossos filhos, Senhor, no caminho em que eles devem andar, Pai. Oh Deus, e não nos apartando da Tua palavra nenhum dia, Senhor. Pai amado, que isso seja realidade em nossa vida, Senhor. Eu Te peço agora uma bênção especial para cada lar, Senhor. Para cada família, Pai. Por aqueles que agora estão, Senhor, separados por algum motivo, Pai. Oh Deus, visita as famílias, Senhor. Visita com paz. Visita com saúde, com união. Visita, Pai, com o Teu óleo santo, Pai. Levando o Teu refrigério, Pai. Levando o Teu bálsamo, Senhor. Oh Deus amado, Te pedimos isso agora em oração, Senhor. Colocando a nossa família, Senhor, em Tuas mãos. Para que Tu possa cuidar. Para que Tu possa zelar, Senhor. Oh Pai, agora queremos Te pedir perdão, Senhor. Se de alguma forma temos sido omissos, oh Pai. Se de alguma forma, Senhor, não temos feito a Tua vontade, Senhor, em fortalecer a nossa família, Pai. Oh Deus, em cuidar daqueles que Tu colocou em nossas mãos, Senhor. Pai amado, nos perdoa, Senhor. Nos dá um olhar de misericórdia, Senhor. Oh Deus, e nos ergues contigo, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Te pedimos isso em oração, confiando em Teu coração, meu Pai. Depositando nossa fé em Ti, Senhor, na Tua mão maravilhosa, Pai. É isso que Te pedimos agora em oração, hoje e sempre. Amém. Que Deus Te abençoe, em nome de Jesus.